Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma formação. Mais uma formação católica. Esse vídeo faz parte do seminário de formação católica. Ok? Vamos começar aqui no Facebook. Guardar todo mundo chegar aí, beleza? Sejam todos bem-vindos. Salve, salve, Raquel. Hoje o tema é a importância das Sagradas Escrituras na nossa vida. Pessoal, estamos aqui no Evangelizar Nossa Missão na página no Facebook, né? E também no Instagram, aí o meu Instagram, Alergerois. Meus irmãos, boa noite a todos. O tema, repito mais uma vez, a importância das Sagradas Escrituras na nossa vida. Nós abordamos aí, esse vídeo faz parte de um seminário, uma proposta de formação desde o zero, assim, para quem gostaria de conhecer a doutrina católica, para quem gostaria de se informar. Então, vocês podem pegar, quem está no Instagram, na minha bio, tem lá Seminário de Formação Católica, você vai ver todos os vídeos, desde o vídeo 0 até esse vídeo agora. Esse vídeo agora é o 17º vídeo que nós estamos fazendo. Então nós vimos a autenticidade da Bíblia, se ela é verdadeira, né? O que ela é verdadeira, como que é essa questão da interpretação, como que é essa questão de que Deus inspirou. E depois a gente fez também um seminário, uma formação sobre o Espírito Santo, uma novena formativa aí. Então 9 dias a gente falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo, né? O que ele diz e tal. Então, vocês podem pegar aí, o pessoal do Evangelizar Nossa Missão, tá no link da página, tá? Tem lá no blog, eu atualizei hoje todas as formações, então dá para vocês terem aqui, vocês vão ter aqui na página um local de formação, um local para aprofundar a doutrina, quem precisa ir, quem está começando, ok? Então, meus irmãos, isso é um esforço aí de deixar um material aí para as pessoas aprofundarem aí a doutrina católica, né? Quantos têm dificuldade, não sabe por onde começar? Hoje a gente abre o WhatsApp, tem informação demais, e informação demais sem uma cronologia lógica, sem uma ordenação. Então a proposta desse seminário é uma ordenação. Por onde eu começo? Geralmente é a Sagrada Escritura, que o pessoal, todo mundo conhece, né? A Bíblia, todo mundo ouviu falar, e tem muito mito sobre a Bíblia. Muito mito aí sobre a Bíblia, então a gente está tirando a dúvida aí. Bem-vinda, Flávia, grande abraço. Meus irmãos, então essa é a proposta. Quando eu comecei minha caminhada na igreja, eu sempre fui muito cético, eu tive muitas dúvidas, então eu busquei mesmo, eu duvidava, eu criticava algumas coisas e eu comecei a ler, a estudar, conversava muito com o padre, com o pastor e eu busquei mesmo. Então eu recomendo a todos, assim, quando você tem uma dúvida, curiosidade, busque, não fica na ignorância, na dúvida, no achismo. O achismo, né, busca conhecer o mínimo daquilo que você está atrás. Eu tenho certeza que nessa vida, né, Deus coloca as pessoas certas, Deus coloca pessoas e providencia coisas que vêm àquilo que nós estamos precisando. Eu creio muito na ação de Deus. Então, assim, nessa minha caminhada aí, que eu duvidei de muita coisa e eu fui descobrindo muita coisa. Então, eu gostaria de passar para vocês um pouquinho que eu sei, um pouquinho aí do que, né, a gente foi descobrindo. E hoje, então, vamos direto ao assunto, né? A importância das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de abrir já o livro de Mateus. O livro de Mateus, que é o livro que conta a história de Cristo, né? Recomendamos que quem quiser começar a ler a Bíblia, comece pelo livro de Mateus. Comece com a vida de Jesus, ok? E aí, em Mateus, nós temos lá o nascimento de Jesus. Opa! Espera aí, meus irmãos, aqui. Houve um problema aqui na internet do Evangelizar Nossa Missão. Mas aí a gente continua aqui, beleza?
gente continua aqui. Em Mateus 4,4, nós temos Jesus, então, nós temos a infância de Jesus, e Jesus começa a missão e ele vai para o deserto. Né? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Lembra aqueles 40 dias de jejum e oração e tal? Jesus vai ao deserto. Então, o que ocorre? No deserto, Jesus é tentado pelo diabo. E o diabo, ele utiliza, né, Satanás, a figura do demônio, que fala a Bíblia toda fala sobre o demônio, de modo velado, de modo claro. Jesus então fala várias vezes sobre a existência de anjos espirituais, a existência de anjos do bem e anjos do mal. Isso é claríssimo. Quanto a isso não há dúvidas, ok? Então, nós temos lá que o demônio vai tentar Jesus justamente oferecendo a palavra de Deus. Justamente o demônio vai colocando versículos bíblicos soltos, ok? Para tentar Jesus. Tá escrito, não só de pão vive o homem, então corta o seu jejum aí, porque para que isso aí? Para que isso aí? Isso é, né? Sim, Flávio, vou deixar salvo. A gente está sempre deixando salvo aí. Você pode olhar no meu IGTV aí, que tem alguns antigos. No IGTV não tem todos, mas no meu perfil aí tem o YouTube, onde eu guardei desde o vídeo 0, tá bom? Todos aí podem acompanhar. Então, o que ocorre? O próprio demônio, Satanás, utilizou a própria Bíblia. Então, meus irmãos, fica claro para nós que a Bíblia não é automaticamente assim, é só ler, tá bom. Não existe um critério de interpretação, ok? Existe uma chave de leitura. E essa chave de leitura vem do próprio Deus, vem do próprio Espírito Santo. Ele é a chave de leitura. Ele colocou isso e o próprio Jesus deu essa característica à igreja. Então vejam o seminário, né, a novena formativa do Espírito Santo, que vocês vão entender um pouco mais isso. Então, fala não só de pão, e aí Jesus... Aliás, o diabo utiliza... Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Aí próprio Jesus coloca não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu inverti aí, pessoal. Desculpa aí. Né? O próprio Jesus é que utilizou a Bíblia. E aí o demônio usa a Bíblia. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito que os anjos te protegerão. Salmo 90. Aí sim, Jesus rebate o demônio utilizando outro versículo bíblico. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, o demônio leva Jesus no alto do monte, te darei todos esses reinos. E aí Jesus cita o versículo bíblico, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso para nós, meus irmãos, é uma mostra clara que o próprio Jesus, para vencer as tentações do diabo, utilizou a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não estava com ele lá no deserto. Não tinha Bíblia como a gente carrega hoje. Era em papiro. Aonde que Jesus guardava as Sagradas Escrituras, esses trechos? Aqui, ó, no coração. E nas 3 tentações, Jesus usou a palavra de Deus para se defender. O demônio usou a palavra de Deus em uma tentação. Então, meus irmãos, quão é importante a gente conhecer a palavra de Deus para vencer a depressão, para vencer a cruz, para vencer os sofrimentos dessa vida, para vencer a depressão, para vencer todos os problemas que a gente passa. O quão é importante a gente ter a palavra de Deus perto de nós. Meditar constantemente a palavra de Deus. Ter essa palavra de Deus no nosso coração. Na segunda carta de Timóteo, muitas vezes a gente está triste, a gente está aborrecido, a gente está sentindo uma angústia que não sabe de onde vem. E nem o Espírito Santo pode nos inspirar, porque não passou pela nossa mente nenhuma versículo bíblico. Quando a gente lê a palavra de Deus, nos momentos que a gente está precisando, o Espírito Santo nos relembra. Ele faz reavivar
todas as meditações que nós fizemos. Faz reavivar as nossas experiências com Deus. Isso, meus irmãos, é a fortaleza divina que age em nós. Agora, se a gente nunca reza, a gente nunca lê a palavra de Deus, a gente não constrói uma vida experiencial com Deus. A gente não constrói um canal de maior sensibilidade com a vida no Espírito. Então é preciso a gente se abrir mais à ação de Deus. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, ele diz assim, versículo 14, Paulo dizendo a Timóteo, tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que te conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa claro aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. E ela é útil para ensinar. Nós que queremos aprender, nós que queremos ensinar outras pessoas, a palavra de Deus é útil para repreender, para corrigir, para nos formar na justiça, para nos formar na santidade. A palavra de Deus ela é útil. Por ela o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Então essa palavra de Deus nos torna capazes. Quem se sente fraco, quem se sente afastado, quem se sente sozinho, a palavra de Deus pode ser esse sustentáculo que você precisa. As Sagradas Escrituras. Veja que em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, quando é lida, quando ela sai dessas páginas frias, essas páginas, a página papel morto, quando um filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, lê e deixa isso aqui se tornar vida, ela tem um poder extraordinário, ela tem um poder além do que a gente pode perceber. Como diz aqui, a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante como uma espada de dois gumes. Quer dizer, a espada que tem os dois lados afiados. É a espada que penetra mais facilmente. Atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Meus irmãos, o autoconhecimento nos revela, muitas vezes, a gente lendo e buscando o autoconhecimento, a gente vê o quão a gente se conhece tão pouco. Nós não nos conhecemos. E a palavra de Deus ela tem esse poder de nos revelar a nós mesmos, de fazer a gente contemplar como no espelho, quem sou eu? E por isso muitos fogem da palavra de Deus. Eu sei que tem passagens difíceis e tal, beleza, isso existe, mas isso é fácil de vencer. Qualquer livro que você for pegar para ler, qualquer vídeo que você for ver, se você pegar pela metade, de onde vem? Quem que está dizendo aí? Quem é esse? Qual é o tema? O que é isso? Você vai procurar, né? E isso você tem que fazer com tudo, meu irmão, inclusive com a Bíblia.
Que texto é esse? Quando foi escrito? De onde vem? Aí você vai perceber a riqueza da palavra de Deus. Então não tem desculpa. Quantos utilizam essa desculpa? Não, não sei, não entendo. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Isso aqui é uma carta de Deus para nós. Precisa ser valorizada, precisa ser lida. É uma carta de Deus para a sua alma, para você. Ela precisa deixar de estar no papel frio e entrar aqui no coração. É aqui que ela é vida. É aqui que ela se torna real palavra de Deus. Ela não é palavra de Deus aqui nesse papel. Ela se torna a palavra de Deus quando um filho de Deus a lê. É esse o sentido da palavra de Deus. É esse o objetivo, é esse o destino da palavra de Deus. Agora, se nós não lermos, meus irmãos, se nós não meditarmos, se nós não buscarmos a palavra de Deus, ela não vai cumprir o seu papel. A palavra de Deus foi feita para vir e fazer fruto. A palavra de Deus desce e faz obras maravilhosas, faz coisas incríveis. Mesmo que você não saiba, leia a palavra de Deus e às vezes você não entendendo, mas ali ela vai fazer a sua obra na sua alma. Ore com a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus penetrar. A meditação, a oração com a palavra de Deus, ela vai te santificando. Então, nesse sentido, nunca deixe de rezar a palavra de Deus, porque é ela que faz com que a sua alma entre em intimidade com Deus. É ela que te leva, né, às Sagradas Escrituras. Eu poderia citar aqui textos de vários santos falando da importância da leitura, a importância da meditação. O Imitação de Cristo, então, fala muito sobre isso, principalmente as palavras do próprio Jesus. É a palavra do próprio Cristo que fala para nós quem é o Pai, quem é a verdade, a palavra do amor de Deus que nos cura, que nos liberta e que nos restaura. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 23 a 24, ele diz assim: Fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Um detalhe aqui, meus irmãos. Quando Pedro está dizendo isso aqui, ele não está dizendo disso. Perceba, ele não está dizendo do Novo Testamento, ele não está dizendo dos Evangelhos, porque aqui Pedro está na igreja viva. E a palavra de Deus é viva na igreja, ela está sendo pregada. O evangelho que vos foi pregado, fostes regenerados, não de uma semente corruptível, quer dizer, que acaba, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Esta palavra é a que vos foi anunciada pelo evangelho. Anunciada como, meus irmãos? Imprimindo a Bíblia lá na editora Ave Maria, Paulos? Não. É no templo. Quando a gente leu lá em Atos dos Apóstolos, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas, dividiam os bens. Era este evangelho, meus irmãos. Era a vida viva da igreja. Essa é a palavra de Deus, a vida viva. É você se reunir com os irmãos, é você rezar junto. Agora nessa pandemia, reze junto com a sua família. Abra a Bíblia, leia, viva, torna ela viva. Porque isso aqui, guardado lá no armário, não é palavra de Deus. Ela é palavra de Deus quando ela é viva, quando você abre, quando você fala, quando você partilha, quando você vive com os irmãos. É preciso a gente, mais do que nunca agora, viver essa palavra, ouvir essa palavra, pregar essa palavra para os nossos filhos, pregar essa palavra para os nossos irmãos. Eu não entendo muito. Cara, você não precisa entender muito. Pelo amor de Deus, você abre aqui e lê isso aqui, ó. A palavra que vos... Só você lê isso aqui. Palavra que não se corrompe, vive eterna. Só isso aqui. Já dá para você falar um monte de coisa para os seus filhos, um monte de coisa na sua casa, que a palavra de Deus é viva.
que a palavra de Deus é eterna, meus filhos. Então, meus irmãos, nós precisamos ser igreja. Ser igreja. É aí que está a palavra viva. Quando você vive a palavra, quando você compartilha com os irmãos, por aqui, por essa live, por outras lives, também pela internet. Eu estou falando de usar a internet, mas é claro que a presença física é trilhões de vezes melhor. Eu nem gosto muito disso aqui. Estou fazendo isso aqui por necessidade, porque ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu enterrar meus talentos. Ai de mim se eu me calar. As pedras falarão. Deus te abençoe, Rogério. Então, meus irmãos, abra a palavra de Deus, meu irmão. Abra a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia, compre uma Bíblia. Pelo amor de Deus, você não pode não ter uma Bíblia. Ok? Eu tenho no celular. Não. Tenha uma Bíblia física. Tenha uma Bíblia física. Ela é o livro dos livros. Baruque, capítulo 4, versículo 1. Ela é o livro dos mandamentos divinos e a lei que subsiste para todo sempre. Todos aqueles que a seguem adquirirão a vida, e todos os que a abandonam morrerão. Volta para ela, Jacó, abraça-a. Caminha ao seu encontro, ao esplendor da sua luz. Meus irmãos, olha que maravilha. Essa é a palavra, é o livro dos mandamentos, é a carta de amor de um Deus que não se esqueceu de você, que não se esqueceu de nós. Não seja ingrato se esquecendo dele. Não seja ingrato. Estude, conheça a palavra de Deus, tenha curiosidade, seja curioso. Seja curioso, o que isso quer dizer, por que isso, por que aquilo. É a curiosidade, é isso. Jesus gostava de quem perguntava, Jesus gostava de quem buscava a verdade. Ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esses que se tornaram os melhores discípulos, aqueles que buscaram, que perguntaram, que inquiriram, que estiveram juntos. Agora, os piores são os insensíveis. Os piores são aqueles que estão indiferentes. É muito pior você ser indiferente do que você odiar a Deus. Porque quando você odeia a Deus, você está num relacionamento, você está brigando com Deus. E isso pode ter um resultado muito bom. Porque uma das faces do amor é o ódio. Por algum motivo a pessoa tem uma raiva com Deus por causa, de traumas. E a gente reza por essas pessoas. É claro que o ódio a Deus não é bom, nunca é bom. Só que a indiferença é pior. A indiferença leva a pessoa a não estar nem aí. E realmente ignorar por completo a Deus. É isso que Deus fala lá em Apocalipse. Seja quente ou frio, porque o morno eu vomito. O pior é a diferença, meu irmão. No livro de Josué, capítulo 1, diz assim, versículo 7. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Tem ânimo e ser corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não tenhas medo, não te atemorizes, porque o Senhor está contigo aonde fores. Meus irmãos, preste atenção. Traze sempre na boca essas palavras da lei. Como você vai trazer na boca se você antes não guardou aqui no coração? É preciso, medita o dia e noite. Medita o dia e noite. Olha aqui, eu vou te dar uma dica. Você quer meditar de noite? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Começa pela liturgia do dia. Você sabia que tem as leituras próprias da Bíblia do dia, que é lido no mundo inteiro?
No mundo inteiro é lido por todos os católicos e é lido na Santa Missa, em todas as missas, no mundo inteiro. E a leitura para cada dia do ano. Leia um trecho da liturgia diária. Tem sempre 3 leituras. Uma leitura, um salmo e um evangelho. Tem que você escolha um só. Lê aquele trechinho. Medita. Medita. Numa aparição, Nossa Senhora ensinou que se todas as manhãs nós lêssemos um trecho do evangelho e buscássemos durante o dia meditar e viver, à noite nós nos sentiríamos mais fortes e o demônio não terá poder sobre nós. É isso que Nossa Senhora disse numa aparição. O quão é importante meditar a palavra de Deus dia e noite. Eu vou falar em outros vídeos aqui sobre o método da Lectio Divina. Um método maravilhoso, um método milenar. E Tiago também, a carta de Tiago, né? Carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Diz assim: sede cumpridores da palavra, e não meros ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla no espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali e esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Este será feliz. Em várias passagens Deus corresponde a felicidade a uma fidelidade. A fidelidade tem relação com a felicidade. Você quer ser feliz, é preciso ser fiel. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Então, meus irmãos, nós somos chamados a acolher, receber essa palavra de Deus, ok? Que ouvimos dos apóstolos, que ouvimos da igreja de Cristo, não como palavra de homens, mas como aquilo realmente é, como palavra de Deus. Palavra de Deus. Nos nossos estudos anteriores nós vimos como que a Bíblia tem o seu lado humano. Tem a parte humana, mas tem a parte divina, inspirada por Deus. É muito rico e lindo tudo isso. Compreender isso é de uma grandiosidade, é um desafio. É um desafio, ok? Quem gosta de desafios aí? E para terminar hoje, meus irmãos, a nossa reflexão, o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que vai nos dizer o seguinte: ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Olha aqui quantas pessoas desesperançadas nessa vida. Perderam a esperança. Olha o que diz aqui: tudo quanto foi escrito para a nossa instrução. Meu irmão, você que está aí, Rita, Rogério, Marina, todos que entraram aí, tudo que foi escrito aqui é para a sua instrução. Isso aqui que Paulo escreveu é para que a Rita seja mais instruída. Isso aqui que está escrito aqui em Romanos é para que o Rogério fosse melhor instruído. Para que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança.
fé, esperança e caridade. Fé, esperança e amor. É o princípio do caminho ao céu. São as 3 virtudes que nos levam ao céu. É as 3 virtudes que lidam diretamente com Deus. Fé é só Deus. Esperança é a Deus acima de tudo. E caridade é a Deus acima de tudo. O amor a Deus sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, fica essa nossa reflexão para hoje. A importância das Sagradas Escrituras. Nós começamos falando da questão da tentação no deserto de Jesus. E eu gostaria de terminar sobre isso. A tentação no deserto. Porque quantas vezes nós passamos dificuldades, é nessa hora que o Espírito Santo vem agir em nós. E se você rezou e meditou a palavra de Deus, mais facilmente Deus pode te inspirar riquezas extraordinárias, respostas que só o Espírito Santo pode te iluminar. Ele junta tudo aquilo que você guarda no conhecimento, no consciente, inconsciente, sei lá, tá aqui. Mas na hora da dificuldade, o Espírito Santo faz algo extraordinário, que é reacender aquilo que precisa ser reacendido e junta as peças que precisam ser juntadas. É algo que não dá para explicar de forma humana. Mas eu tenho certeza que quem já experimentou isso sabe. Deus dá as palavras certas nos momentos certos. Você não sabe de onde veio, mas não sai, olha só, não sai do 000. Sai de uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais você estiver em sintonia e intimidade, mais Deus vai te dar as respostas certas para lidar com as dificuldades da sua casa, da sua família. Então, meu irmão, você só tem a ganhar. Você não tem nada a perder em ler a palavra de Deus. Então fica essa mensagem. Amanhã a gente vai ver a importância de viver a palavra de Deus. E na bio aí a gente vai ter a lista de todos os vídeos anteriores. Tá bom, meus irmãos? Vamos então terminar com a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta meditação. Que nós possamos, Senhor, viver a Tua palavra. Agora, quem está me ouvindo, quem está me vendo, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo. O Senhor que é o Senhor do tempo e do espaço. O Senhor está aqui agora e está onde essa pessoa está ouvindo agora. Encha com Teu Espírito Santo e dá a ela sede da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. Saudades da palavra de Deus. De rezar com a palavra de Deus. De beber, de ler a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, e nos dá sede da Tua palavra, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Amanhã a gente está aí, 10 horas da noite. Shalom.